Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui de novo, assim, com uma proposta diferente. A gente está trazendo aqui, né, um trabalho de grupo, né, sobre censura postal, um grupo que o nosso colega, o Heitor, que também vai participar aqui da apresentação, criou, depois lá da gente começar a falar sobre censura e tal, ele falou, pô, vamos criar um grupo. Criamos um grupo, hoje esse grupo tem cerca de, sei lá, 35, 40 filatelistas, né? É um grupo bastante ativo, acho que a gente tem avançado bastante ali no conhecimento, na troca de ideias, e aí surgiu essa possibilidade da gente vir aqui hoje falar um pouco, né, da censura postal, não só no Brasil, mas no exterior também, dentro de uma linha de tempo. E, para isso, a gente abriu, né, na 33, está ali dizendo o Henrique, 33 no grupo, né, participantes do grupo, portanto, um terço do grupo vai estar presente hoje aqui, apresentando o seu material. E a ideia é que a gente, dentro dessa linha cronológica, a gente separou cada um de nós material próprio nosso, de um aspecto, né, qualquer que fosse interessante para falar de censura postal. Então, eu agradeço a SPP, o convite, a abertura desse espaço para esse formato também diferente, e acho que ele pode levar também a gente fazer mais vezes coisas desse tipo com outros assuntos tão interessantes quanto esse, que é a censura postal. Tá bom? Vamos lá, Reinaldo? Juro que se passar o slide vai ser ótimo. Que legal. Não, sai e faz aquele esqueminha, sai e volta de novo. O Reinaldo está comendo meu tempo aí, ó. Olha aí. Qualquer coisa eu assumo aqui, que o meu está aqui aberto. Acho que você vai ter que tocar daí. Espera aí. Ó, eu vou passar de quadradinho, acho que eu não vou conseguir da tela cheia, não. Opa, vamos lá. Opa, Então, esses são os 11 que vão apresentar hoje alguma coisa, né, na ordem das apresentações, e como eu falei, o grupo criado lá no finalzinho de 2019, e hoje aqui um terço desse grupo está aqui presente para a gente falar sobre censura postal. E aí o primeiro vai ser o Roberto Asler, que vai falar lá sobre as primeiras cartas censuradas brasileiras. Não roda, não está rodando, Rubem. Não? Não. Então, deixa eu tentar compartilhar daqui, vamos ver. Tenta por aí. Isso. Você está com a versão atualizada? Tô. Tá E o Igor, eles acham que é fácil. Tá vendo? Só adoram falar e dar risada, né? Nessas horas que sente falta. É verdade. Vamos ver aqui se vai. Cara, o time aqui tem 32 backup, cara. Então, pronto. Então, está aí a aparecer hoje e a primeira parte com o Roberto. Aí a gente convida, então, o Roberto a fazer a apresentação dele aí. O microfone, Roberto. Cadê o Roberto? O Roberto sumiu aqui para mim. Enquanto isso, o Miguel apresenta o Maquin. Ele tá aí, só não tá saindo o som, mas ele tá na sala. Ele está na sala, mas eu não estou vendo nem a cara dele, nem o som. Querem pular e ir para o segundo, depois a gente volta com ele? Vai perder um pouco a cronologia da coisa. No segundo ainda dá, porque ainda está dentro da Primeira Guerra. Então vamos lá, vamos para o César, então depois a gente volta. O Roberto não está aqui na tela comigo, não.
Caiu a conexão dele. Tá. Então, passa o slide, Rubem, para... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, vamos lá. Vamos para o... Vamos passar aqui, a gente vai começar, então, com o César, tá? Vamos lá, César? Então, o César vai falar sobre as correspondências, né, censuradas para o exterior. Ô, Rubem, desculpa, César. Antes de vocês começarem, eu queria só saber, assim, de maneira geral, vocês têm um critério do que é censura? A gente chegou a comentar sobre isso, isso vai aparecer no teor das apresentações, ou seria legal fazer uma introdução sobre o conceito de censura que vocês adotam, se não tem um consenso sobre esse conceito no grupo de vocês, tipo uma introdução do que é censura para mim, por exemplo, que sou leigo. A gente chegou a discutir algumas coisinhas aqui, mas bem en passant. Então, rapidinho sobre isso, na verdade, a gente está aqui considerando censura civil, censura militar, tá? E, no caso, censura policial, que fica ali um pouco no meio do caminho. Então, todo o material que está apresentado aqui, na verdade, é um material que tem, digamos assim, substância na sua definição, né? na sua utilização. Então, seja por decretos, portarias, ações governamentais, seja do que for, são censuras, digamos assim, qualificadas, né, pelo Estado. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui é isso. Censuras lá fora e censuras aqui, mas todas elas embasadas, digamos assim, num momento político, né, político-militar, podemos dizer assim, em que as coisas estavam fora dos eixos, né, em cada um dos países que vão se mostrar aqui envolvidos. Tá? Então, o conceito aqui de censura é a correspondência que tenha sido examinada por um serviço de censura reconhecido, montado com base, digamos assim, numa legislação ou numa necessidade do Estado no sentido do controle da informação. É essa censura que a gente vai estar apresentando aqui hoje. Perfeito, valeu. Não sei se eu fui muito claro, mas a ideia é essa. Tá bom? Ok. Então, nesse contexto aí que o Rubem comentou, o primeiro período com uma censura estruturada é o período da Primeira Guerra Mundial. O Eisler, assim que ele retornar, ele vai poder apresentar a parte que viria antes dessa, mas ainda aqui estamos dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial e vamos participar aqui de forma simples com 3 peças. A primeira peça é um exemplo de correspondência enviada ao exterior, onde o envelope não foi aberto, apesar de ter passado pelo serviço de censura. Então, é um envelope endereçado, foi uma correspondência endereçada um envelope registrado, que circulou de São Paulo para Roma, pagou a franquia de R$500 com o selo fixo, e mais de R$100 e mais R$400 em selos da série ABN, da República, em primeiro porte de carta registrada. Tem o carimbo de obliteração aqui, Consolação, São Paulo, 13 de outubro de 1917. Vocês vão ver no slide introdutório do Eisler que isso aqui é cerca de 2 semanas antes do Brasil entrar na guerra, mas já havia censura lá nos países em conflito, em especial na Europa, né? Então, nesse envelope, a gente vê no lado esquerdo esse carimbo de cercadura retangular, Gênova, ofício, censura, então passou pelo ofício de censura em Gênova, né? Então apresenta essa marca aqui, e no verso, aqui no lado direito, ele apresenta um carimbo datador circular, né? Gênova posta estera, que é correspondência estrangeira, né? Censura, com a data de 21 de novembro de 17. Então, nesse caso, ele é um envelope
que recebeu simplesmente, vamos dizer assim, um respeitoso carimbo de censura, foi para o Papa e não chegou a ser aberto. Podemos ir para o próximo item. Nesse item agora já é um envelope que também foi para o exterior, também primeiro porte de carta registrada. Ele apresenta 5 selos de R$100 da série ABN da República, e nesse caso ele foi aberto. Ele foi aberto e recebe marcas da censura do correio, da censura francesa, né? Então, nós vemos aqui, na parte da frente, esse carimbo rosa circular no lado esquerdo. A gente vê aqui no lado direito uma reprodução desse carimbo, que foi capturada de uma imagem na internet. A diferença só é que esse aqui está escrito controle postal em Dieppe, né? E no nosso caso aqui é controle postal em Bordeaux. A cidade, o carimbo era muito similar, só mudava a cidade. Então, na etiqueta, a gente vê escrito aqui Correios e Telégrafos, o artigo, com o código do artigo que organizava isso, Ministério da Guerra, Controle Postal em Bordeaux. Então, ele é um envelope pré-endereçado, já aqui com o impresso o destinatário, e saiu da administração dos Correios do Pará. Próximo slide, por favor. Esse envelope ele foi transportado pelo navio Lanfranc, aqui em cima, no canto superior esquerdo. Esse navio Lanfranc, ele fazia a rota Liverpool-Manaus, mas essa viagem desta correspondência em especial foi a última que ele fez. Logo em seguida, ele foi requisitado. Em outubro de 1915, ele foi requisitado e foi transformado em navio hospital. E esse Lanfranc, que é essa imagem que aparece aqui no centro, ele trabalhou como navio hospital até abril de 17, quando ele foi torpedeado e naufragou, quando fazia a travessia de Le Havre para Southampton, né? E no verso, no lado direito, além da etiqueta que a gente já tinha visto, ele apresenta esse carimbo de cercadura quadrada, aberto, né? Aqui ele é aberto pela autoridade militar, né? Aqui escrito em francês, e também no centro aparece o carimbo de recepção da distribuição em Paris, aqui, tá? Então, esse é o segundo item. Esse item foi aberto e com censura no exterior pela França. Podemos ir para o próximo slide. Esse terceiro exemplo já é um envelope da época que o Brasil já tinha declarado guerra, e ele sai do Brasil já censurado também no Brasil e vai ser também censurado no exterior. Então, é um envelope circulado do Rio de Janeiro para o Intertour, na Suíça, endereçado ao escritório de busca de desaparecidos da Cruz Vermelha. Nós vemos lá no canto superior esquerdo do envelope esse carimbo roxo de cercadura retangular com o símbolo da Cruz Vermelha, que diz correspondência de prisioneiros de guerra no Brasil. E ele apresenta aqui sobre os selos, né? Ele foi franqueado em R$200, que era o primeiro porte de correspondência ao exterior, com 2 selos da série ABN República, mais um selo de R$100 da série Casa da Moeda. E ele apresenta esse carimbo que a gente vê aqui no canto, esse carimbo em roxo, que apresenta aqui a imagem dele à direita, Estado-Maior da Armada, Serviço de Censura, Ordem e Progresso, ladeado por 2 âncoras aqui. Então, era o carimbo da Armada, né? Podemos ir para o próximo slide. No verso desse carimbo, no lado direito, ele apresenta essa etiqueta de fechamento. Essa que o Rubem está apontando é da França, né? Aqui na horizontal, Rubem, bem no meio do verso, a etiqueta de fechamento do Brasil, com a legenda aberta pela censura e, novamente, aquele carimbo roxo da Armada, né? Essa etiqueta aqui é uma etiqueta bastante escassa. Na catalogação do Maifert, ela recebe nota 9. E a gente vê também
indicativos da censura francesa. A etiqueta de fechamento lateral aqui, que já tinha sido apontada, que controle postal militar, e a gente vê também esse carimbo oval com a francês aberto pela autoridade militar. Então, é o terceiro caso, ou seja, o primeiro caso, uma correspondência simplesmente carimbada, mas não aberta, o segundo aberta apenas na censura francesa, e esse terceiro caso, que passou aberto na censura no Brasil e também aberto na censura francesa. Então, com isso a gente fecha aqui essa parte da Primeira Guerra, né? Não sei se o Wesley já está na área. Podemos fazer pergunta? Rubem, eu não sei qual o melhor encaminhamento, porque como tem muita coisa, você que decide aí se faz pergunta vamos lá, uma agora. pergunta rápida, vamos lá. Não, só sobre a primeira carta, pelo que deu a entender que ela só não foi aberta porque o destinatário era o Papa, é isso mesmo? Ou era comum passar? Não, Cláudio, não era isso, não. Era bastante comum também. Tá. Eles faziam amostragem e no Brasil existia um carimbo chamado livre. Carimbava o carimbo livre e a carta seguia. No exterior, a gente não vê esse carimbo livre, mas você vê vários itens onde simplesmente recebia um carimbo e não era aberta. Eu só fiz ali uma colocação que recebeu um honroso carimbo, um respeitoso carimbo, mas não era porque era para o Papa, não. É claro que isso pode ter contado, mas você encontra várias cartas simplesmente carimbadas, tá? Tá bom. Me permite uma parte rapidinho, César. Claro. Só uma parte. Cláudio, na censura postal alemã da Segunda Guerra Mundial, você tem um tipo de carimbo de sigla, que é um carimbo de trânsito pelo Auslandsstelle, né, pelo escritório de censura. Então, é um carimbo que indica que aquela correspondência passou pelo escritório, porém a correspondência não foi aberta. Obrigado, gente, pela parte. Vamos lá, pessoal. Roberto, está em condição já? Estão me ouvindo? Estamos sim, Roberto. Opa, então vamos lá. Então, vamos lá. Pode começar, Roberto. Ok, então, iniciando, finalmente. Bom, então... a ideia inicial é apresentar algumas datas importantes, né? O início da Primeira Guerra, né? A guerra de 14 a 18, mas a censura postal brasileira é de 17 a 19. A declaração de guerra pelo Brasil é 26 de outubro de 17, né? Já com a guerra bem adiantada, né? E assim, o início da censura postal no Brasil em 6 de novembro de 17. Essas datas da censura no Brasil, elas estão em um relatório ministerial, um relatório apresentado, evidentemente, ao presidente da República, pelo ministro de Estado da Aviação e Obras Públicas, doutor José Pires do Rio. Então, há um relatório de 18 e outro de 19, né, onde essas datas postal, então, inicia-se no Brasil 6 de novembro de 17, o armistício, né, ocorre em 11 de novembro de 18, né, então temos um ano ali de censura durante a guerra. Depois, era de se esperar que a censura terminasse em torno dessa data, né? Mas ela terminou para as correspondências internas em 25 de janeiro de 19 e para as correspondências externas, as que são destinadas do exterior para o Brasil e daqui para lá, em 22 de setembro de 19, ok? Próximo. Caramba. Espera aí, pessoal, que travou aqui também, Reinaldo. Ixi, Acho que está pesado, Rubem. pode ser, né? Pode ser que seja.
Então, eu vou Melhor compartilhar. abre ele pequenininho e abre depois, Roberto. Isso. Vai ser melhor deixar assim. Então, vamos lá. Bom, então, apenas uma notícia de jornal, né, que entramos na guerra, né, e com a justificativa, né, da apresentação ali do título, né, de 17 a 19, né, afinal, o Brasil, ele entra em 17 e a censura permanece até 19. O que a gente tem de interessante aqui nesse slide é que a censura teve início em 6 de novembro de 17 no Distrito Federal e, posteriormente, nas capitais dos estados do Pará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Ou seja, nesse período não temos censura postal no interior do Brasil. Então, as censuras são nas capitais e apenas essas que são citadas ali. Então, vamos ao envelope. Esse é tido como a data mais antiga conhecida de censura postal brasileira na Primeira Guerra, né? E sempre quando se fala de a mais antiga conhecida por enquanto, né? Então, a gente sempre tem a possibilidade de encontrar outras Stromberg e companhia, né? Infelizmente não tem perfil no selo, mas tudo bem. Saída de 31 de outubro de 17, vai a Pelotas, né? Então, em Pelotas, recebe um carimbo no verso de 1º de novembro de 17 e segue para o destino que é São Paulo. Chega em São Paulo, né, no dia 9, mas a censura já tinha sido estabelecida no Rio de Janeiro desde o dia 6, e então ela ela vai ao Rio de Janeiro, é aberta pela censura, recebe as etiquetas, ou a etiqueta no caso, né, e um carimbo amarrando essa etiqueta. Depois de censurada, ela volta para São Paulo e tem o carimbo de chegada, dia 13, e aí sim ela vai ser entregue ao destinatário. Então, essas são as marcas, né, ou as primeiras marcas, né, de censura postal nesse período. E o próximo envelope, a gente tem um outro envelope que deveria ter sido o último a ser censurado. Então, aquele, por enquanto, como conhecido, é o primeiro, e esse deveria ter sido o último, né? Levando-se em conta o dia 11, que ele passou pela censura, né? E a data do armistício. Mas não foi o que aconteceu, né? No Brasil, a censura permaneceu, né? Ainda durante o finzinho de 18 e no início, e também durante boa parte de 1919. E é um envelope, então, saindo do Rio de Janeiro, passando pela censura no dia 11 de novembro de 18, data do armistício, e chegando em Blumenau conforme um carimbo de chegada no verso. Então, esses são os envelopes a serem apresentados. Ok? Legal, Roberto. Então, vamos adiante. Aí já foi aqui o nosso amigo César. E agora é um tal de Rubem Porto. Será que a gente consegue agora? Então, pessoal, a minha parte vai ser tratar da censura na década de 20. E como o Roberto bem falou, na verdade, se para a Primeira Guerra a gente tem uma sinalização de data e uma, digamos assim, uma estrutura bem montada e justificada legalmente, na década de 20 isso já não acontece. Na verdade, a gente tem censura na década de 20, mas a gente não tem uma documentação, pelo menos a gente ainda não encontrou uma documentação que dê os termos, dê os parâmetros e os limites da aplicação da censura nesse período.
Evidentemente que as coisas mais importantes nessa década foi o movimento tenentista, e aí eu chamo a atenção para a revolta, né, do 18 do Forte, né, a Revolução Paulista de 24 e a Coluna Prestes. Então, a gente entende que toda a censura que ocorreu nesse período está relacionada a esses eventos, né? Então, a primeira peça que eu vou mostrar já já tem a ver com a Revolução Paulista de 24, que é também conhecida como a Revolução Esquecida, né? E a gente sabe que em 5 de julho de 24, liderado pelo general Isidro e pelo major Miguel Costa, e também pelo Joaquim Távora, né, que acabou morrendo durante a rebelião, as forças lideradas por esses três militares tomaram o Palácio Governamental em São Paulo e implantaram um governo provisório. A reação a esse acontecimento foi muito forte. As forças legalistas bombardearam São Paulo, inclusive bombardeio aéreo, né? E aí, com a crescente animosidade, em 16 de julho começou a haver negociações para que essa batalha, né, essa revolução terminasse. Como a ação repressiva continuou muito forte, uma coluna de homens rebelados acabou acompanhando o nosso major Miguel Costa e migrou para o interior de São Paulo. Então, nós temos, na verdade, para esses eventos, eu vou mostrar aqui rapidamente, 3 cartas. Uma de censura civil, então aqui datada de 31/7, portanto, só 3 dias depois, né, em que houve a saída desses militares rebelados para o interior de São Paulo, e aí a gente tem como característica uma censura ainda improvisada, né? A gente vê aqui que, na verdade, é um pedaço de papel, né, a etiqueta, um pedaço de papel creme, com um carimbo censurado abatido em cima da etiqueta de fechamento da carta. E essa foi uma correspondência que circulou internamente à cidade de São Paulo. Então, mostra que, na verdade, as forças legalistas, né, logo que retomaram, digamos assim, o controle da situação, implantaram, né, uma censura postal. Não vamos esquecer que as cartas eram o elemento principal de comunicação entre as pessoas, né, e de divulgação dos eventos nesse momento, e se improvisa, então, uma etiqueta, né, batida com uma marca censurada em cima dela. Isso uma censura civil. Já quando a gente olha do ponto de vista da censura militar, ela estava instalada no Rio de Janeiro. E aí você já tem uma situação um pouco mais bem montada. Há carimbos, né, do Ministério da Guerra, com a palavra censurada, né, esse carimbo retangular aqui em roxo, batido, nesse caso, nessa carta 2 vezes, uma vez, inclusive, por baixo, antes, né, dela ser fechada, portanto, a carta possivelmente recebeu logo um carimbo de censurada, foi lida, depois ela foi fechada, aqui a etiqueta, né, aberta pela censura, essa aqui é aberta pela censura, e por cima da etiqueta o carimbo é batido mais uma vez e a carta segue pelo Correio Civil para ser entregue ao seu destinatário. E ela apresenta ainda essa marca aqui, ó, tá? Que eu tentei reproduzir aqui, mas ela está um pouco fraca, que é essa marca mostrando que a censura aconteceu numa instalação militar, né, no protocolo geral aqui da 4ª Divisão, né, e tem a assinatura do cidadão que fez a censura. Tá? Então, seria um tipo de censura militar associada a esse período, essa carta de agosto de 24. E, por fim, uma censura militar associada à Marinha, que é um bilhete postal, né, que tem essa marca aqui, trilinear, Ministério da Marinha, censura, Estado-Maior da Armada. Ela foi censurada na partida, né? Essa marca aqui foi usada no Rio de Janeiro. É um bilhete que segue para Florianópolis, passou pelo Correio Civil e, obviamente, foi censurado antes disso, né, dentro da estrutura militar. O curioso é que no verso, lá na parte escrita, ele tem como tendo sido postado a bordo do Belmonte, né? Então, possivelmente, o cidadão que postou esse bilhete, ele deveria estar no barco, né? E no que foi escrever uma cartinha para alguém, né? Aqui, não sei se são bons em ler nomes,
possivelmente lá o seu superior recolheu o material, examinou o material, bateu o carimbo de censura e daí, então, ela foi autorizada a seguir pelo correio para chegar ao seu destinatário lá em Santa Catarina. E aí, a gente pulando um pouquinho, a gente chega para a coluna Prestes, propriamente dita. E aí, na coluna Prestes, tem duas correspondências que eu acho bem interessantes. Essa aqui, que é uma censura militar. Lembrando que a coluna Prestes ela foi montada, né, a partir de uma rebelião acontecida no Rio Grande do Sul, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que foi contida pelas forças legalistas, mas um contingente desses revolucionários, liderados pelo Prestes, acabou saindo, né, do Rio Grande do Sul e migrando com uma coluna para um exercício muito similar ao que seria uma guerra de guerrilha, e passando por Santa Catarina e subindo pelo Paraná. E lá, exatamente no Paraná, eles acabaram se reunindo com aqueles outros militares rebelados paulistas, né, que haviam saído, né, que haviam sido derrotados na Revolução Paulista, e essas duas colunas se juntam e formam aquilo que inicialmente era chamado de coluna Prestes, mas que hoje também recebe o nome de Miguel Costa. E aqui, nesse caso, a correspondência é uma correspondência que vai de Ponta Grossa para Alegrete, tá? E o interessante aqui é que, na verdade, a reunião das duas colunas, formando, então, o que seria a coluna Prestes, né, mais tradicional e mais conhecida, que se dá em abril de 1925, né? E essa é uma correspondência de 17 de abril. Na verdade, esse encontro se dá em 14 de abril, exatamente lá no Paraná, tá certo? Então, aqui é um carimbo das forças legalistas, né, as forças em operações no estado do Paraná e Santa Catarina, serviço do Correio, uma carta isenta de porte, né, e aqui um SP tradicional. E ela, então, segue para Alegrete, possivelmente aqui 3 dias depois da reunião da coluna Prestes, na mesma região em que esse encontro acabou se dando. Então, esse é um exemplo de censura militar associada à coluna Prestes. Lembrando que não há especificamente marcas relativas à coluna Prestes, tá certo? Nem à Revolução Paulista, eu insisto nisso. As marcas são essas e a gente faz as analogias do porquê das censuras em função das datas das correspondências e dos acontecimentos históricos envolvidos na região onde a correspondência estava circulando. E é exatamente o caso aqui, que é uma censura civil, não é? De uma carta que vem de Cuiabá. Essa carta já é de janeiro de 1926, e ela vem de Cuiabá, é uma correspondência comercial que sai de Cuiabá para São Paulo. E, no entanto, ela é censurada, né? Aqui a marca oval roxa, né? Relativamente comum, de censura postal São Paulo, e a etiqueta com o brasão pequeno, né? SP aberta pela censura. E aí a questão é, o que faria essa carta ter sido censurada num período em que, teoricamente, a censura não estava tão ativa? Bom, se a gente vai ver por onde a coluna Prestes estava passando nesse momento, né, ela estava passando exatamente nessa região do Mato Grosso. E essa carta vindo para São Paulo podia, eventualmente, representar enfim, algum tipo de informação vinda da coluna Prestes para alguém na cidade de São Paulo, e por isso a gente entende que ela possa ter sido censurada. Tá? Então, para a gente localizar as censuras associadas a esses acontecimentos, a gente tem que ter muita atenção do local de onde a carta saiu, para onde ele foi e a data em que isso aconteceu. Tá? Justamente porque não há marcas específicas relativas a esses acontecimentos. Tá bom? E agora, para dar continuidade, a gente convida o Domingos, né, que vai falar, então, de censura brasileira na Revolução de 30. Vamos lá, Domingos. Então, vamos falar assim, rapidamente só sobre os carimbos. Deixa eu parar meu som. Perdeu 13 segundos. Situando aqui o período, né, entre início da Revolução, com hora marcada, inclusive, 3 de outubro de 30, às 17 horas, só que no norte do país a coisa começou só no dia seguinte,
e indo até a posse do Getúlio, 13 de novembro. Tá? Vamos considerar isso aí o período da Revolução. No meio disso, teve golpe da derrubada do Washington Luiz. Bom, essa carta ao lado, a foto ao lado, ela infelizmente é só a frente da carta. Ela não tem, ela saiu, foi postada no dia do início da Revolução. E já ao chegar ao Rio Grande do Sul, ela teve esse carimbo censura revolucionária em violeta, que é digamos, desse período, um dos mais comuns, na chegada a Porto Alegre. Eu não vou entrar em muitos detalhes das correspondências, só mais ou menos dar uma visão geral dos carimbos. Esse carimbo, o mesmo carimbo anterior, ele já é um pouco mais difícil por causa da cor. A cor azul ela não é tão comum quanto a cor violeta. E esse envelope foi enviado para a Alemanha, Langensalza, na Alemanha, e foi taxado até aquele carimbinho, existe um carimbo vermelho ali, que é o que diz Nachdebüt, taxa de franquia na tradução literal aí. Ele foi taxado em 20 Pfennig na chegada na Alemanha. Eu não tive tempo de analisar os portes ainda, tá? Eu estou iniciando na arte do estudo da censura postal e não consegui verificar realmente a validade da taxação ou não, ver se o porte realmente estava incorreto. Faz o favor de passar para o próximo. Aqui já é um carimbo mais difícil, um carimbo mais raro, aberto pela censura revolucionária em Caxias do Sul. As grandes cidades aqui do estado tinham certamente alguns postos de censura. Essa carta saiu de Caxias para a cidade de Rio Grande, carimbo atrás de 20 de outubro, né, com aquela propaganda das carnes, né, produtos animais, que é conhecido. Por favor, pode passar o seguinte. E essa aqui é a Estranha no Ninho. Essa carta, esse livro de censura, na realidade, ele é do Rio de Janeiro. E o curioso aí é um levantamento que foi feito justamente durante aquele período da Revolução, do dia 12 ao dia 18 de outubro, no rio Piabanha. Foi feito levantamentos do nível do rio, e essa carta provavelmente ela foi colocada em Sumidouro. Eu tentei descobrir qual era, na época, a área do município de Sumidouro, porque o rio hoje não passa no município. Hoje o rio que passa em Sumidouro é o Paquequera. Então, não sei se depois foi reduzido ou não, por que ela foi colocada em Sumidouro, porque havia outros postos mais próximos para ele postar a carta. Bom, então essa é a Carioca. Pode passar, por favor, o próximo. Aqui já também é um carimbo já mais raro. Santana do Livramento é uma cidade localizada na fronteira do Uruguai, então também já era comum ter algum tipo de controle, né, de censura. E esse carimbo já é um pouco mais difícil, também já não é tão comum. O seguinte... Essa também todos durante 23 de 10. Essa aqui, de Pelotas, tá? Dia 31 de 10. O estranho é só o censurado estar carregado, censurada, estar colocado no verso. Normalmente ele vem na frente. É um carimbo típico de Pelotas, e ele ocorre também em outras... continua na Revolução de 32, e posteriormente ele continua sendo usado. E ele deve ter chegado num estado em que ele perdeu mais. É relatado no Maifra, lá que existe, sem o último A. Ele deve ter quebrado com o uso. Então, aqui é uma correspondência aérea endereçada de Pelotas, endereçada para a Bahia. Por favor, passa outro. Aqui é uma curiosidade. Aquele mesmo carimbo de censura, passou pela censura, que é censura da cor violeta, e no verso tem um carimbo JJR, que o próprio Maifra não sabe exatamente o que é. Ele diz que é um carimbo, que a origem do carimbo é desconhecida, podendo ser um carimbo de proprietário. Aqui no grupo o pessoal acha que realmente é um carimbo de proprietário. Não tenho ainda certeza. Então, gostaria de vocês aí que dessem uma olhada nas suas correspondências, para a gente analisar se esse carimbo, por exemplo, foi usado em outras correspondências que não fossem censuradas, em outros períodos que não havia censura, para a gente realmente ter certeza. Eu não tenho conhecimento disso. Os poucos carimbos desses que eu conheço são todos em correspondência censurada.
Mas existe essa dúvida. O Maiffer coloca isso aí como carimbo de censura, mas esse está sub júdice ainda. Pode passar para o outro. Acho que agora nós temos umas curiosidades. Bom, agora as etiquetas. Tá? A etiqueta, basicamente, é essa aí, mas foi usada, aberta pela censura revolucionária no Rio Grande do Sul, essa da esquerda, que foi, depois, mais adiante, nós vamos ver que tem um outro modelo que não foi, não está na catalogação no Maiffer. E esse da direita é uma etiqueta da Junta Governativa Revolucionária de Pelotas, esse é mais raro, e ele foi cortado ali para poder ser adaptado ao tamanho do envelope, um pouquinho maior do que o envelope. E esses todos, olha, 31 de 10, um do dia 15 e outro do dia 31. E esse envelope foi para Nova York, ele não tem carimbo de recebimento, mas ele tem esse novembro 22 de 30, que é um carimbo típico lá, usado lá nos Estados Unidos. Então, certamente a carta circulou. O próximo. Bom, agora são duas curiosidades. Aqui nós já estamos na região de 32, porém, aqui no Rio Grande do Sul, os carimbos o carimbo e as etiquetas usadas eram os mesmos da Revolução de 30. Então, ali só simplesmente no censura foi retirada a palavra revolucionária. Vê que esse envelope ele foi postado no dia 29 de agosto de 32. Tá? Essa data ali está... Acho que a data no texto ficou... Eu tenho que corrigir. E aqui nesse outro envelope, o carimbo, a etiqueta foi riscada a palavra revolucionária. A mesma etiqueta da Revolução de 30, só que riscada a palavra revolucionária, 25 de agosto de 32. Pode passar o outro, por favor. A mesma etiqueta, agora nós já estamos, saímos do 32, já estamos em 33. Por que o 33? O Henrique andou descobrindo aí que tínhamos aqui no Rio Grande do Sul eleições, e foi um período bastante conturbado, por isso que essa censura continuou, além da Revolução de 32, essa aqui é uma carta de março de 33, e continuou sendo usada a mesma etiqueta, só que cortada em diagonal. Essa aqui está muito mal cortada até, mas tem uns cortados a tesoura, ela foi cortada meio a facão, na parte de baixo aqui dá para ver, ali no Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, ele foi meio cortado, né, sem grandes preocupações, né, do corte, mas foi usada depois da Revolução também. Esses dois exemplos que tem na direita é aquele padrão que está classificado no Maiffer, e esse de baixo é uma cópia que eu tenho, eu recebi isso aí, foi até num leilão que eu comprei, vieram essas duas etiquetas assim, a etiqueta recortada da carta em cima e essa cópia embaixo, e dá para ver que ela é diferente da de cima. As letras, a posição das letras, o tamanho, ele é meio milímetro maior do que a letra de cima, e a posição das letras também é diferente. Então, existe um segundo tipo de etiqueta de fechamento que não está lá na classificação. Acho que com isso eu termino a minha parte aqui. Era só curiosidades, rapidamente. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode ir. Sim, fica aberta aí as perguntas, isso, né? Sejam rápidas, mas quem quiser se manifestar, por favor. Agora é a hora do Heitor, que é o nosso... Foi quem criou o grupo, né, de censura. Seja bem-vindo, Heitor. Boa noite, obrigado, Rubem, obrigado a todos da SPP por essa oportunidade de estar aqui estreando, né, nessa atividade. Eu fico assim, muito honrado de participar desse grupo de estudos. Na verdade, foi criado por mim, mas o grupo é de todos que queiram contribuir. Eu quero aqui, modestamente, falar que estou aqui para aprender muito, né, fazendo parte desse grupo aqui. E vou apresentar uma contribuição, na verdade, uma complementação do que o Domingo já apresentou, né, com mais uma curiosidade, né? O período histórico aí já foi bem descrito, né, o contexto histórico pelas datas significativas que o Domingo apresentou, período inicial da Revolução de 30, na verdade, um golpe, né, que depois o presidente da República, Washington Luiz, como bem conhecemos, em 24 de outubro. Portanto, essa carta circulou bem no início da Revolução de 30, né, indo direto para ela. Essa carta tem como remetente o Ernest Neugebauer, não sei se é essa a pronúncia, não sei falar em alemão. Neugebauer. Neugebauer, né? Então, ele é um imigrante alemão, fundador das indústrias alimentícias Neugebauer, junto com seus irmãos Franz
e Max Neugebauer, teve um sócio também, o Fritz Gerhard, isso em setembro de 1891. Por só uma curiosidade, esse ano completa-se 130 anos de fundação dessa indústria. Bem, essa carta foi circulada partindo da cidade de Porto Alegre para a cidade de Hamburgo, na Alemanha, em 17 de outubro de 1930, e aí vem a curiosidade, que está assinalada nessa seta verde, via Montevidéu, conforme indicação em manuscrita, né, localizada à esquerda superior do envelope. Em 4 de outubro, né, o revolucionário gaúcho tomaram de assalto o prédio onde funcionava a repartição dos Correios, depois da tomada do quartel-general da 3ª Região Militar, né, em 3 de outubro, em Porto Alegre, e os serviços dos Correios para o Rio e São Paulo já estavam parados desde o dia 3 de outubro, conforme foi noticiado pelo jornal Estado do Rio Grande, né, com a edição de 14 de outubro daquele ano. Logo, as malas de correspondência seriam apreendidas caso seguissem, né, o tráfego Rio e São Paulo, né? Essas cartas elas são pouco comuns, com essa sinalização aí explícita, né? E foram poucas malas que circularam dessa forma. Nem todas as cartas estavam assinaladas dessa forma manuscritas. Era mais comum a forma datilografada, né? E mais à frente vou descrever o porquê dessa via Montevidéu, que é aí mais uma curiosidade para análise, para estudo, né? O porte, né, foi de R$500, conforme o selo aí postal, Mercúrio Globo, na cor azul ultramar, né? Bom, as condições políticas de conflito, em alguns casos, né, mesmo as correspondências entre localidades nacionais, né, eram obrigadas a circular fora do território nacional, inclusive passando por outro país, às vezes 2, 3 países, né, para que pudesse chegar ao seu destino final. Para as correspondências internacionais, o porte era R$300. Nesse caso, foram R$500, né? Na parte frontal, aí aparece a marca de censura, bem conhecida por todos nós, está lá no catálogo Maifer, né? Censura Revolucionária Rio Grande do Sul. A censura ela foi estabelecida no dia 6 de outubro de 30, né? Tanto para a correspondência interna como para o exterior. E esse conjunto de cartas, inclusive apresentado pelo Domingos, nenhuma tem essa marca, né? Essa via Montevidéu. Aí me despertou a curiosidade de conhecer, né, as motivações que levaram a carta seguir via Montevidéu, e depois, nas cartas nacionais, retornavam para o nosso país, embarcações, para furar do bloqueio, para que as malas, de fato, não fossem apreendidas, né? Então, essa é uma modesta contribuição aqui para a nossa análise, para o nosso estudo, né? Eu já descrevi aí as datas, né? A censura postal, já falei, foi estabelecida no dia 6 de outubro, mas o que me chamou a atenção foi esse fato dela ser trafegada, né, para Montevidéu e não o tráfego do percurso normal, como foram tantas outras que o Domingos bem apresentou, né? Seria essa a contribuição, uma modesta contribuição, mais para nosso estudo mesmo, né? Agradeço a todos e a todas, obrigado pela atenção. Só para ressaltar, é muito raro, apesar o carimbo, por exemplo, que eu disse que é um carimbo relativamente comum, o fato de ter ido para o Montevidéu, até pelo período ter sido muito curto, é muito raro. Sim. Via Montevidéu realmente é um plus da carta, né? Eu peguei, inclusive, esses estudos a partir de um artigo, né, do Rubem Porto, do Boletim, em 2015, da Prepec, se não me engano, né, em que ele fala, não especificamente dessa situação da Carta Internacional, mas das cartas nacionais. O Rubem está aí, pode me corrigir se eu estiver falando bobagem. Não, na verdade, que nem o Domingos falou, né? São poucas malas, se a memória não fala, foram 3 ou 4 malas postais só, e foi um jeito dos revolucionários manterem abertos, né, as comunicações. Foi feito um acordo com o governo uruguaio para que as malas, então, saíssem do Rio Grande do Sul, fossem para Montevidéu, e de Montevidéu, então, elas seguiriam para o Rio de Janeiro, furando o bloqueio que havia na altura da fronteira Paraná com Santa Catarina. É muito interessante, e a gente só consegue matar a charada dessas cartas
ou quando está lá escrito Montevidéu, né? E é raro, eu conheço duas, essa aí que o Heitor trouxe e uma que eu tenho, ou então você estudando as cartas para ver as datas das malas, e aí com isso você conseguir fazer essa Perfeito. Obrigado, Rubem. Nada. Era essa a contribuição. Muito obrigado, Heitor. Vamos lá. Então agora, Reinaldo Macedo. Opa, na área. É 5 minutos também, né, Rubem? Olha, eu vou ter que te Não tem musiquinha, não? O Javarone teve que se ausentar e acabou de me passar os 6 minutos dele, já que você não ouviu. Mas vamos lá. Nós vamos tentar abordar aqui o período da Revolução de 32, conhecido como a Guerra Paulista, um movimento que, na verdade, se desencadeia de todos esses pontos, já que muito bem foi colocado pelo Heitor e pelo Domingos. Então, nós temos que observar que, durante esse pequeno período, que é a Revolução de 32, ou seja, de 9 de julho a 2 de outubro, nós temos, dentro do território brasileiro, 3 correios funcionando. Nós temos o Correio Civil funcionando dentro do estado de São Paulo, temos o Correio Militar, propriamente dito, que é conhecido como MMDC, funcionando, evidentemente, dentro de São Paulo, e o Correio da Federação, porque as cartas continuam transitando de 2 formas, com a correspondência civil e com a correspondência militar. Não existem 2 correios, existem 2 formas de manipular a correspondência. Rubem, por favor. Bom, então vamos começar pelo Correio Civil. Durante o período da Revolução, o estado de São Paulo ficou bloqueado pelas forças federais, então os serviços do Correio Civil limitaram-se ao estado. Como medida de segurança, foi implantada a censura das correspondências, a qual foi exercida pelas delegacias de polícia, em algumas cidades pelo próprio delegado técnico, cargo criado que foi criado em função do movimento armado. A delegacia de polícia, após a censura dos envelopes, colocava uma etiqueta com uma rúbrica ou um carimbo da delegacia. Então, aqui nós temos o texto aqui aberto em 2 cores, vermelha e preto. Na cor preta, nós estamos destacando a origem da correspondência. Então, começamos lá, uma carta que sai da cidade de Olímpia, em 4 de setembro de 32, pagando o porte de R$200, o primeiro porte da época. Essa correspondência foi censurada na cidade de Olímpia, na parte de baixo, onde vocês podem perceber a colocação da etiqueta de fechamento. Por sorte, a etiqueta estava mal fechada, eu consegui desdobrá-la, né? Mal fechada não, mal colada, eu consegui desdobrá-la e, com isso, você consegue ter a leitura total da etiqueta que está aqui. Em vermelho, nós temos, evidentemente, a correspondência chegando em São Paulo, em 5 de setembro de 32, e também sofrendo um processo de censura na chegada, tal qual a gente pode ver aí, censura postal de São Paulo. O que eu posso até imaginar é que foi reaberta a censura da delegacia de Olímpia, não precisando necessariamente reabrir a carta, e com isso São Paulo pode fazer a verificação da censura. Próximo slide, Rubem, por favor. Bom, simultaneamente, como nós estamos colocando, nós temos o Correio Militar, o MMDC. Vamos observar que toda a regulamentação do Correio, tal qual nós já tivemos a oportunidade de falar numa palestra da SPP, se deu baseado no Manual de Instruções do Correio Militar do MMDC, publicado em 25 de setembro de 32, ou seja, quase no apagar das luzes, onde lá no capítulo 5, corroborando um pouco com a pergunta que o Cláudio fez no começo da nossa apresentação, versava que a censura, de forma geral, vai ser executada em todas as cartas e volumes, com exceção da correspondência oficial militar ou civil, porque a civil estava a cargo das delegacias de polícia. Então, as correspondências deverão sofrer rigorosa censura, e a censura vai ficar a cargo das pessoas de reconhecida idoneidade, de preferência idosas, isso está destacado no texto, para esse fim convidados pelos agentes ou para esses a trabalharem como auxiliares. Bom, aí nós temos uma carta
bastante curiosa, porque ela tem um trânsito bastante largo e carimbos bastante raros, que no MEF são qualificados com a nota 10. Então, vamos lá. A correspondência ela tem origem na cidade de São Paulo, em 2 de setembro de 32, no canto superior... Mais uma setinha, Rubem, por favor. No canto superior direito, a gente vê lá a censura do sensor 156, no visto do sensor 2.9, então, eu não sei a data que a correspondência foi escrita, mas ela passa pelo processo de censura em 2 de setembro, rumo à Aparecida do Porto Taboado, em Mato Grosso do Sul, ou onde estiver. Conforme a seta apresentou agora, na primeiro ponto de censura, que é São Paulo, a correspondência é aberta na parte superior, recebe esse lacre e esse carimbo de censura de São Paulo, que é o único carimbo metálico da Revolução de 32, e esse carimbo só ocorre quando a correspondência, então, passa por São Paulo. Esse carimbo é aplicado na parte da frente e na parte de trás, que deve estar na próxima setinha, possivelmente. Aí está. Bom, a correspondência, então, é enviada para Porto Taboão, Mato Grosso do Sul, ou aonde o soldado estiver, via São José do Rio Preto, conforme mostra no canto inferior esquerdo, e o destino está aqui, Porto Taboada, ou onde estiver. A correspondência, então, é censurada em São Paulo, o carimbo circular que nós já apontamos, que, evidentemente, está marcado Correio Militar, MMDC, São Paulo, sob etiqueta de fechamento. Ela vai por via férrea para São José do Rio Preto, então corresponde com a indicação via Rio Preto. No verso do carimbo, na cor lilás, ela sofre a censura da Delegacia Regional da Polícia de Rio Preto, um carimbo extremamente raro, só conheço 2 peças com esse carimbo. A peça daí, então, segue para Barretos, onde lá ela recebe esse carimbo, o Rubem, acho que é a próxima setinha, isso, esse carimbo que nós chamamos de tipo Paladino, porque ele foi criado pelo senhor Paladino, que era um filatelista, que coordenou todo o processo de impressão dos selos da Revolução de 32 em São Paulo e recebeu a incumbência do governo de criar os carimbos militares que seriam, então, colocados nos postos. Aqui, então, está o carimbo de Barretos. Normalmente, esses carimbos têm o Correio Militar do MMDC e muda embaixo o nome. Aqui, no caso, Cidade de Barretos, em azul. E aí, o que acontece? Quando ele chega em Barretos, ele recebe esse carimbo do setor de informações, acho que é a próxima setinha, Rubem. Então, vamos primeiro lá. Deficiência de endereçamento. Esse carimbo de deficiência de endereçamento é colocado pelo setor de informações, que eu acho que é a próxima setinha que aparece agora. Esse setor de informações é a grande logística e a minha fascinação pela Revolução de 32, que você vê que a correspondência é totalmente rastreada. Numa época em que a gente não tinha essa facilidade, existe uma série de documentos que deveriam ser preenchidos em cada base que permitiam saber para onde o soldado estava se deslocando. Então, aí descobriram o novo deslocamento dele, a carta foi redirecionada para Limeira, conforme a gente pode ler aqui no ponto central, acho que é a próxima setinha, Rubem. Alô, câmbio. Bom, aqui passou lá mais uma. Aí então a setinha Limeira. Ela vai para Limeira, que está escrito em vermelho, e ela recebe, conforme a gente já apontou, esse carimbo de deficiência. Essa carta tem um trânsito bastante longo, então ela passou basicamente por 3, 4 cidades, e imagino eu que deve ter chegado à mão do seu destinatário, que era o do corpo comandante... Agora não consigo ler o nome dele, mas vamos lá. Mário Rodrigues Pimentel. Obrigado. Não, Barros Pimentel, o comandante Pimentel, o remetente é o Pimentel. Não, está aqui, tá, obrigado, Rodrigues Pimentel, obrigado. Tem uma carta que tem um trânsito bastante inusitado, passa por 3 sensores, o 156, 941 e o 1267, e recebe esse carimbo bastante raro da Delegacia de Polícia de Rio Preto. Próxima, Rubem, por favor. Bom, aí nós vamos, então, para o outro lado, que é a federação, a correspondência que entra no país, principalmente no Rio Grande do Sul, como já até o Domingos mostrou naquelas 2 cartas,
a correspondência que tem trânsito no Rio Grande do Sul, ela sofre censura, porque no Rio Grande do Sul existia uma frente revolucionária pró-revolução do governo paulista. Então, dessa forma, toda a correspondência que tinha trânsito, principalmente para o interior do Rio Grande do Sul, sofria censura. Então, as cartas que vinham via voo Zeppelin, que iam para o Rio Grande do Sul, isso é uma constatação, não está escrito em lugar nenhum, quando elas chegavam e o destino final era Porto Alegre, elas não sofriam nenhum processo de censura. Se elas fossem encaminhadas para qualquer cidade do interior, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, sim, elas passavam a sofrer um processo de censura. Então, aqui nós temos uma carta do 5º voo Zeppelin, que foi enviada de Londres, Inglaterra, em 27 de agosto de 32, para Pelotas, Rio Grande do Sul. No verso, que é essa imagem reduzida, nós temos o carimbo de chegada e trânsito em Rio Grande e Pelotas, em 3 de setembro de 32. A título ilustrativo, toda a correspondência voada pelo Zeppelin tinha origem em Friedrichshafen. Então, significa que qualquer correspondência postada fora de Friedrichshafen tinha que ser encaminhada a esse porto de origem do voo Zeppelin. Então, a correspondência aí sai da Inglaterra, Londres, vai para Berlim, conforme mostra esse carimbo Luftpost, e de Berlim, conforme o próximo carimbo, Rubem, a próxima setinha, isso, de Berlim, ali está marcado, que a etiqueta está em cima, 5º voo do Zeppelin para a América do Sul, e ela vai, então, de Berlim para Friedrichshafen, e Friedrichshafen ela vem para o Brasil. O carimbo próximo, por favor, Rubem, que é esse desse condor, que está coberto, caracteriza o 5º voo do voo Zeppelin em 32 para a América do Sul. Lacre da censura na lateral esquerda do envelope, a dimensão desse lacre é 11,8 por 4,8. No verso tem um carimbo oval da Delegacia de Polícia do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, e o visto do censor. A título de volta um pouquinho. Obrigado, Rubem. A título de curiosidade, só para que a gente entenda, então eu marquei a rota dessa correspondência, né? Londres, Inglaterra para Berlim, Alemanha, Berlim para Friedrichshafen pela Deutsche Luftpost, Friedrichshafen, Alemanha, em 29 de 8 de 32, essa data sai dos registros dos voos do Zeppelin para o Brasil e chega em Recife, Pernambuco, no Brasil, no 9 de 32. Também sai dos registros, via Zeppelin, voo G273. De Recife para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, ela desce via Sindicato Condor, e de Porto Alegre para Pelotas, no Rio Grande do Sul, via VAR. Um detalhe importante, inicialmente, as correspondências do voo Zeppelin tinham descida em Recife e no Rio de Janeiro. A partir de 32, toda a correspondência descia no Recife, independente de haver passageiros até Rio de Janeiro, porque daí passava a vigorar um acordo com o Sindicato Condor. Então, toda a correspondência, mesmo que fosse para o Rio, descia em Recife, e aí, via Sindicato Condor, ela era deslocada. Então, isso é uma correspondência civil. O próximo, Rubem, por favor. E aí, uma correspondência militar, ocorrida aí, foi enviada para Belo Horizonte, Minas Gerais. No verso, infelizmente eu não fiz a cópia do verso, tem um carimbo ambulante da 5ª Turma de Minas Gerais, 20 de setembro de 1932. Essa carta tem isenção de porte pela franquia postal circular no canto superior direito, que marca Forças de Operação, 1º GD, Quartel-General do Coronel Barcelos, isenta de selos, na cor lilás. E ela tem, na base dela, a etiqueta aberta pela censura, é uma etiqueta de fechamento, com a numeração 0030, na cor verde, com dimensão 14,4 por 4,1. A figura que vocês veem ao lado, eu já detectei essa... Perdão, Rubem. Eu detectei essa etiqueta em 2 tamanhos, as alturas são iguais, 0,6 centímetros, mas o comprimento da mais delgada é de 11,2 e da outra o comprimento é 12,4. Essa distância está marcada de letra A de abertura até o A de censura. Muito obrigado pelo tempo. Espero
ter seguido na risca aí, Domingos. Obrigado, Rubem. Nada. Vamos para o próximo, convidando então o Henrique, que vai falar para a gente sobre censura postal civil em correspondência da Cruz Vermelha. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a essa oportunidade da SPP, da gente poder se apresentar, agradecer aos companheiros do grupo, filatelistas, que nessa pandemia tem sido motivo de muita felicidade para mim, de sair de uma certa monotonia. Eu acho que é um momento, tanto a SPP Connect como o grupo de censura postal tem me feito sair e ficar feliz, enfim, em determinados momentos. E aí eu escolhi para cá, e já fiz uma alteração aqui na minha apresentação, principalmente pela pergunta do Cláudio, que faltou mesmo uma introdução sobre o que seria a censura que a gente administra. A gente estuda bastante, no caso, baseado principalmente numa literatura que a gente não apresentou, até uma capa dele, que é o catálogo Mayfair, Jürgen Mayfair, que é um filatelista alemão da Ars de Brasília, que, baseado em estudos de outro alemão, quer dizer, uma catalogação feita nos anos 70 e 80, ele continuou e publicou 2 edições no catálogo de censura. Então, a gente continua esse estudo a partir de nossas coleções, só que, por sermos brasileiros, temos acesso a mais peças e a mais informações aqui, a gente está aprimorando e chegando a outras conclusões, mas ele ainda continua sendo um trabalho basilar. E, principalmente, trabalhos iniciados por outros filatelistas anteriormente. A gente está mapeando quais são os filatelistas que anteriormente estudaram censura postal no Brasil. O primeiro artigo, até simbolicamente, aqui a SPP recebendo a gente, que a gente conseguiu mapear de filatelistas estudando censura postal, é do Fernando Rona, no boletim da SPP, em 1931, tratando da censura postal na Revolução de 30. Então, é interessante a SPP receber um grupo de censura postal anos todos depois, enfim, como um trabalho pioneiro. E, enfim, a gente percebe que sempre a censura postal no Brasil, pelo menos esse período de 17 a 45, está vinculado a momentos de estado de guerra internacional, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ou a estados de sítio e / estados de guerra, porque em algum determinado momento no Brasil houve um estado de guerra interno no período Vargas, com esse nome estado de guerra. Então, sempre que era decretado estado de sítio, tinha censura postal, enfim, e isso é algo que o grupo está começando a estudar, está começando a mapear, e um desafio principal é localizar essa legislação toda, pouco se conhece do que se tem documentação ou legislação sobre a censura postal. Muita coisa ainda é a partir de despachos ou correspondências administrativas, tanto dos ministérios como dos Correios. Isso você encontra pontualmente em alguns lugares. Inclusive, aqui eu vou apresentar alguns documentos no Museu dos Correios, alguma coisa no Arquivo Nacional, enfim, mas é muito pontual. A Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional tem ajudado muito, inclusive, que a gente falou de 33, foi um artigo que eu encontrei, porque eu nunca entendi a Revolução de 30, essas censuras em 33, a gente encontrou com uma coisa bem pontual do Rio Grande do Sul, mas, enfim, isso é para localizar esse período. Então, eu trouxe, já que a gente está indo para além do catálogo Mayfair, trazer uma marca que não está presente no catálogo Mayfair, de censura civil, e a partir dela, e a partir de uma legislação, uma documentação que eu encontrei no Museu dos Correios, tentar iniciar a explicar essa marca postal e como era organizado a censura postal brasileira a partir de agosto de 42, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, a carta que eu apresento aqui da minha coleção, que é uma carta que eu apresentei na Brapex em 2017, em Brasília, é uma correspondência do Rio de Janeiro, na época do Distrito Federal, de 22 de novembro de 43, para Genebra, na Suíça. Enviada pela Cruz Vermelha Brasileira, envelope timbrado com marca circular vermelha Cruz Vermelha Brasileira, órgão central, e destinada para a Agência Central de Prisioneiros de Guerra da Cruz Vermelha Internacional. Recebeu marca da Chefia Geral da Censura Postal do Brasil, onde provavelmente recebeu a indicação manuscrita To the American Censorship, censurado em Nova York, etiqueta de celofane examinado por
1107, que é o número do sensor, e censurado em Paris com a marca vermelha circular. E eu agradeço aqui ao Wilson a tradução do alemão, que ele vai, na apresentação dele, que é na etiqueta verificado pelo Estado-Maior das Forças Armadas, e o carimbo é do Estado-Maior das Forças Armadas com a letra X, que mais à frente eu vou explicar. Então, eu vou iniciar pela literatura que existe mais densa e com maiores estudos, as censuras estrangeiras. Próximo, por favor, Rubem. Então, vou começar pela censura norte-americana, que é representada por essa etiqueta celofane. Então, só para entender, os Estados Unidos começa a censura organizada deles quando eles entram na guerra em dezembro de 41. Então, foram criadas diversas estações de censura, e a de Nova York, que foi uma das maiores, teve maior movimentação, nessa estação de censura, em setembro de 42, foi criada uma unidade destinada a correspondências de prisioneiros de guerra, POW Unit. E por esse número, por uma lista que existe no trabalho do Dan Mayo e o Wilfred Broderick, que é sobre censura civil nos Estados Unidos, você consegue identificar qual era o número dos censores que tratavam exclusivamente de correspondência de prisioneiros de guerra. Como também tinha um setor exclusivo para censurar correspondências de filatelistas, porque era proibido a exportação de material filatélico, de quantidade de selos dentro da lei norte-americana, enfim. Então, tinha um local exclusivo também para esse tipo de censura. Eram só esses dois específicos que tinham numeração à parte. No próximo parágrafo, em fevereiro de 42, iniciaram os experimentos em Miami, Nova York, com uma etiqueta impressa em celofane, que é o que a gente encontra na maior parte de nossas cartas, nos nossos envelopes de censura norte-americana em celofane, com goma que vinha em rolo, podendo ser cortado em comprimento desejado. A primeira versão tinha números impressos na etiqueta. Só para entender, existem 3 gerações, a gente pode chamar 3 tipos de gerações de etiquetas de censura norte-americana. A primeira em papel, só que pelo volume de trabalho não deu certo, eles criaram esse método em celofane, que inicialmente, como é esse modelo, essa segunda geração, o número 1107 dá para perceber que ele vinha impresso, ele apareceu em 2 momentos, e ele é cortado no meio. E a terceira geração que aparece melhor, eles perceberam que não dava, pelo volume de trabalho, você cortar certinho e ter o número impresso. Então, começou a não ter o número impresso, e o censor carimbava o número em cima primeiro na carta, e depois colava o celofane por cima, sem o número. Então, é a etiqueta de terceira geração. Isso segundo o trabalho do Broderick e do Mayo. Aí, tratando da censura alemã, com a ocupação de parte da França pelo exército alemão, foi criado em 1940, em Paris, o escritório de censura de correspondência estrangeira, identificado com a letra X a partir de 1942, nas tiras de papel e carimbo de censura, como dá para perceber aqui na imagem acima. Desde o início de 1943, o escritório de censura da Alemanha, em Paris, começou a verificar correspondências de países inimigos destinadas à Suíça. Então, em 43, em agosto de 42, o Brasil declara guerra contra a Itália e a Alemanha, e posteriormente, se não me engano, em 43, ele declara guerra ao Japão, ou em 43 ou em 44, não tenho certeza. E então já era inimigo, e aí toda a correspondência brasileira destinada à Suíça, se você reparar, nesse período de exercício do escritório de Paris, de censura alemã, passa por lá. E é baseado no trabalho do Ledsman, que é são os principais livros, tanto para a censura norte-americana como para a censura alemã. E aí vamos para a censura brasileira, que tem pouco estudo. Então vamos lá, o carimbo que aparece é o carimbo da Chefia Geral de Censura Postal do Brasil, do Distrito Federal. É de cor preta, dimensões de 6,2 por 2,3 centímetros. Não está catalogado por Jürgen Mayfair no seu catálogo de censura no Brasil, na segunda edição. O que era essa Chefia Geral de Censura Postal no Brasil? O que poderia significar esta marca numa correspondência? Aí, próximo, por favor, Rubem. Então, eu trago, e a partir da comparação com esse segundo exemplar que eu conheço, só com esses 2 exemplares,
eu cheguei a algumas conclusões e também a partir da legislação, das regulamentações que eu encontrei no Museu Postal, Museu de Correios em Brasília. Então, essa é uma correspondência que foi publicada no artigo de Stroger e Lablonde, no boletim do CCSG, que é um grupo de estudos em censura civil que tem sede na Inglaterra e estuda censura civil no mundo todo. Eu tive a oportunidade de entrar de sócio esse ano e nosso grupo James já entrou de sócio e agora está tendo um movimento de outros entrarem de sócio. É importante porque há alguns artigos lá sobre o Brasil, mas é importante a gente começar a ocupar esse espaço. Então, eu localizo essa correspondência num dos artigos que trata de censura brasileira, dizendo que não está catalogado no Mayfair, e a descrição, eu não tenho melhor imagem, ainda não consegui entrar em contato com os autores, mas a correspondência do Brasil, de 11 de dezembro de 1944, para Genebra, Suíça, o envelope é timbrado pela Cruz Vermelha Brasileira, com carimbo do setor de informações e pesquisa, que é esse que aparece 2 vezes na correspondência. É importante essa informação. E ele é destinado à Cruz Vermelha Internacional. Ele sofre censura em Nova York, com a etiqueta celofane examinado por 1150, que também é um censor destinado a correspondências de prisioneiros de guerra. E é importante essa menção que o carimbo está aqui abaixo. Rubem, por favor, aqui embaixo é o carimbo, igual que tem na outra correspondência. E em cima tem aqui for CPNY, que possivelmente quer dizer para censura postal Nova York. Você vê que a letra manuscrita é diferente do que foi escrito pelo remetente da carta, possivelmente foi escrito pela censura brasileira. Essa sigla eu estou traduzindo dessa forma, porque pela semelhança com a outra carta, que também tem uma indicação para a censura norte-americana, para a censura censor americano, e esse setor de informações e pesquisa era um setor dentro da Cruz Vermelha destinado a tratar de correspondências de desaparecidos e prisioneiros de guerra, que são os formulários, eu não coloquei aqui na apresentação devido ao tempo, mas são os formulários que eram destinados a eles localizarem e depois enviarem para esses prisioneiros e desaparecidos, e que só era permitido 25 palavras. E isso surge no início da guerra, enfim, dura todo o período da guerra. Próximo, por favor, Rubem. Então, aí, para tentar explicar essa marca e o que aconteceu com essa carta. Então, tento trazer o que aconteceu, como foi criada, como foi organizada a censura postal nesse período. Então, a censura postal é baseado num trabalho do Bruce Burwell, que aqui eu trago da revista Bullwise, de 1985, mas é um artigo de 77 desse grupo de censura da Inglaterra. É uma republicação desse artigo de 77. Então, devido ao acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, um oficial de delegação americana, Dudley Haskell, chegou ao Rio de Janeiro em 26 de setembro de 42 para auxiliar os brasileiros com seu serviço de censura postal. Em 8 de dezembro de 42, foi oficialmente determinada a censura à correspondência internacional, conforme instruções aprovadas pelo presidente da República, Getúlio Vargas, e pelo ministro da Aviação e Obras Públicas e adotados pelo Departamento de Correios e Telégrafos. E eu trago aqui a capa das instruções para a censura e correspondência internacional, que o exemplar que eu encontrei na biblioteca do Museu dos Correios, em Brasília. E aí, pela curiosidade do... Não, antes, por favor, Rubem, eu vou ler um trecho pela pergunta do Cláudio. Você adiantou um pouquinho aí. Tá bom, tá. Só um primeiro artigo, o que seria a censura postal nesse período? Então, a correspondência, um dos artigos, a correspondência entre o Brasil e o exterior será, antes de encaminhada ao destino, submetida à censura, observar as normas constantes na presente instrução. E um outro artigo trata que a correspondência do Brasil para o exterior estará sempre sujeita às restrições impostas pela censura, que, independentemente do aviso ao remetente, poderá alterar-lhe, retardar-lhe ou suspender-lhe a transmissão ou encaminhamento. Nessas instruções tem várias observações como deveria ter o conteúdo, o que poderia ser cortado, o que poderia ser enviado, enfim. Então, é uma palestra à parte. Próximo, por favor. E, ao mesmo tempo, existe na Biblioteca dos Correios o regimento do censura postal no Brasil, que é uma portaria de 11 de junho de 43 do diretor-geral dos Correios. E nela demonstra como é organizada a censura postal no Brasil, e aí você começa a entender aqueles carimbos da Segunda Guerra,
com as siglas e por que aparece mais de alguns estados, outros de não. Então, a censura postal no Brasil, no artigo 1º, diretamente subordinado ao Diretoria-Geral de Correios e Telégrafos, se destina à execução de serviços especiais, censura de correspondência postal em todo o território nacional. E a censura postal do Brasil se organizava em chefia geral, chefias regionais, principalmente Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará, e depois em postos de censura, que são em outros estados. E a chefia geral seria o órgão superior da censura postal, com sede do Distrito Federal e que comporia de 2 divisões. Eu fui localizar as diversas, próximo, por favor, as diversas funções dessa censura dessa chefia geral, e dentro da divisão administrativa da chefia geral tem que ela teria a função de decidir, em definitivo, sobre o destino da correspondência a respeito dos casos que lhe sejam submetidos pelas chefias regionais. Então, próximo, para encerrar, eu cheguei às seguintes considerações. A correspondência remetida para a chefia geral da censura postal do Brasil, quando ela foi recebida por alguma chefia regional, provavelmente a do Distrito Federal, as 2 correspondências, ela não foi censurada no Brasil, porque essa correspondência não demonstra nenhum local de abertura, pelo menos nem na descrição da correspondência que está na revista inglesa, ou nesse exemplar aqui que eu tenho, nenhum movimento de abertura, era um carimbo colocado só dizendo que passou pela chefia central. Ela não foi censurada no Brasil e foi destinada aos Estados Unidos, conforme indicação manuscrita nas 2. Esta característica aparece nos 2 exemplares. Possivelmente estava sendo encaminhados formulários da Cruz Vermelha para correspondentes de desaparecidos e prisioneiros de guerra. E ambas foram censuradas em Nova York por censores destinados a correspondentes de prisioneiros de guerra. Bom, de geral era isso, gente. Ô, Henrique, vamos lá para o Java. O Giavarone precisou se retirar, gente. Ele estava com uma temperatura aí de 38 graus, já tinha conversado comigo no final da tarde, ele se retirou. Peço desculpas em nome dele pelo esse imprevisto. Tá. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, só para não deixar aqui o slide. O Giavarone trouxe para a gente 2 correspondências da FEB, e basicamente para mostrar o funcionamento do correio da FEB Brasil, Itália, Itália, Brasil, usando a marca Coletor Norte, que é uma marca bem difícil, uma correspondência mais complicada de ser achada e censurada, né, obviamente, com toda a correspondência da FEB, foi com exceção das cartas dos generais. Nesse caso aqui, a gente tem uma correspondência saindo, né, de Sousa, né, na Paraíba, e seguindo para o fronte. Portanto, uma carta complicada, né, porque foi preciso que o soldado lá preservasse e a trouxesse de volta, né, para o Brasil ao término da guerra, né, no retorno dos pracinhas. Está aqui o Coletor Norte, que centralizava essas correspondências, a etiqueta de censura, essa marca aqui, que é uma marca extremamente difícil, que é a marca CCBN 10, né, que é o Correio Coletor Brasil Norte. E, na correspondência seguinte, ele ia mostrar para a gente o sistema ao contrário. É também um Coletor Norte, portanto, novamente, associado a um volume de cartas relativamente pequenos da FEB, né? E, nesse caso aqui, com a marca, uma marca tradicional de censura aqui da FEB, Serviço Postal da Força Expedicionária Brasileira, né, aberta pela censura, FEB aberta pela censura. Nesse caso aqui, a correspondência ela passa pelo Correio Regulador número 1, né, instalado lá na Itália, né, e chega ao Brasil e é entregue ao Correio Coletor Norte para ser distribuída no Recife. Portanto, é uma correspondência da FEB, né, que mostra o encaminhamento. Nesse caso aqui, é uma parte, né, do envelope, então, não sei se havia uma etiqueta na fase final aqui do envelope, mas, de qualquer forma, o carimbo de censura mostra que a carta efetivamente foi também censurada, como era de se esperar para toda a correspondência da FEB. Então, tentando resumir aqui o que o Java ia apresentar para a gente,
a gente quer a melhora do Java, e ele volta para explicar melhor isso. A gente segue, então, convidando o Wilson, que vai falar sobre censura internacional, uma censura associada aos Correios alemães. Bom, quero iniciar agradecendo o convite feito, né? É uma satisfação muito grande estar participando do grupo. Tá? O meu interesse na censura postal se dá pelo fato de eu colecionar a Alemanha, né? É o país que eu me interesso pela história postal, pela filatelia, né? E, em especial, o recorte situado entre 1933 e 1945, que pega o regime nacional-socialista e a Segunda Guerra Mundial. A carta que eu vou trazer para vocês é uma carta circulada entre o protetorado da Boêmia e Morávia e a cidade de Juí, no Rio Grande do Sul. Bom, antes de eu ir para essa parte de contextualização histórica e a descrição filatélica desse material, vale mencionar um pouquinho as fontes que foram utilizadas nessa apresentação, né, para elaboração. No caso, né, o estudo da censura, né, postal que essa carta sofreu, a fonte principal é o livro do Horst Landsmann, né, que já foi citado pelo Henrique, e que é a principal referência que a gente tem sobre censura postal na Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tá? Antes do início do conflito, existiu uma censura alfandegária. Né? É um outro tipo, né, que também é bastante controverso, né? Porque, dependendo do estudioso, entra no espectro da censura postal, já outros não, mas existiu antes, né, do desencadeamento da Segunda Guerra Mundial um controle alfandegário de correspondências, com uma preocupação do governo alemão com a evasão de divisas. Né? Isso, por exemplo, o Wilhelm Schirer, no seu Diário de Berlim, cita isso, né, que ele sofreu, né, uma intervenção dessa censura. Você tem no Brasil alguns exemplares. Né? O que eu estou tratando especificamente é a censura militar, né? Feita por escritórios de censura vinculados ao Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs. E para os estudos, né, de portes, né, e de padrões de marcas postais, eu utilizei o catálogo Michel especializado. Né? Você tem geralmente o catálogo normal, simplificado de selos alemães. Eu utilizei o primeiro volume, né, que vai até o final da Segunda Guerra Mundial, que tem todas as tabelas de portes, né, e os principais modelos de marcas postais. Bom, como todo documento histórico, né, eu sou um historiador por formação, né, então eu enxergo o envelope circulado não somente como um item de coleção, mas também como um documento histórico, e para isso é necessária uma certa contextualização. Então, o que a gente tem, né, para situar no contexto esse envelope? Entre os anos de 1933 e 1939, a gente tem uma expansão territorial alemã sobre a Europa, que acaba, né, resultando no início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão alemã à Polônia, mas antes dessa invasão você tem o desmembramento da Tchecoslováquia. E, em consequência, né, no dia 15 de março de 1939, a criação do Protetorado da Boêmia e Morávia, que só foi dissolvido com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, no contexto de restauração da antiga Tchecoslováquia. Tá? Entre 1939 e 1945, a gente tem a Segunda Guerra Mundial e a ocorrência da censura postal alemã. Essa censura postal foi praticada em 15 Auslandbriefstelle, né, que são os escritórios de censura postal internacional, que foram criados dentro do território alemão e de países ocupados pela Alemanha, como, por exemplo, a parcela da França, ocupada pela Alemanha,
a Dinamarca, entre outros locais, né? Geralmente, esses escritórios de censura ficavam em grandes cidades, como, por exemplo, Paris, que foi mencionada pelo Henrique, ou, né, no caso dessa correspondência, Frankfurt, né? Geralmente em áreas de aeroportos, né? Locais com grande trânsito, né, de pessoas, de correspondências, de mercadorias. Este envelope não foi censurado no protetorado, não funcionou no protetorado da Boêmia e da Morávia, né? Um escritório de censura. Ele foi censurado durante a sua viagem para o Brasil através do serviço de correio aéreo alemão. Rubem, por favor, você pode... Isso, muito bem, obrigado. Vamos agora à descrição filatélica desse documento, né, após essa contextualização histórica. Então, o que a gente tem? Um envelope circulado entre as cidades de Praga, né, a capital da República Tcheca, despachado no dia 2 de setembro de 1940, e Ijuí, no Rio Grande do Sul, sem data de chegada nessa cidade. Trata-se de uma carta aérea, conforme indicam, né, a etiqueta de correio aéreo trilingüe, em alemão, tcheco e francês, e um carimbo retangular roxo em alemão, com a seguinte informação: Mit Luftpost nach Südamerika, né? Pelo correio aéreo para a América do Sul. Tá? O valor facial total dos selos postais fixados sobre o envelope, um total de 18 coroas e 50 centavos, corresponde aos seguintes valores, de acordo com a tabela de 1º de julho de 1940, como informa o catálogo Michel especializado. O porte para cartas com até 20 gramas de peso destinadas ao exterior, exceto a Alemanha e a Eslováquia, 2 coroas e 50 centavos. E a tarifa do correio aéreo para a América do Sul, 16 coroas. Tá? Na Europa, durante a sua viagem, né, trânsito pela cidade de Frankfurt sobre o Meno, na Alemanha, em 3 de setembro de 1940, onde a carta foi aberta e o seu conteúdo verificado pelo Auslandbriefstelle, localizado nessa cidade, como revelam a tira de fechamento e os carimbos, né, de censura e de, entre aspas, censores, né, aplicados sobre o verso do envelope. Tá? É interessante notar que você consegue ver assim de forma um pouco nítida, né, um carimbo de trânsito por Frankfurt. Né? Você consegue identificar Frankfurt pela Letter Code E, que aparece na tira de fechamento, né, que indica, né, que era nessa cidade que foi feita a censura. Como é que a gente consegue identificar, né, a cidade pela qual a correspondência passou? Você tem uma letter code, né, uma letra que se refere à cidade. Né? A letra X, por exemplo, é Paris, letra E, Frankfurt, você tem Berlim, você tem Oslo, Trondheim e assim por diante. Essas letter code, essa tabela com a letter code, com as 15 letter code, está disponível na internet, é algo que você consegue acessar, mas a obra de referência é o catálogo do Horst Landsmann. Né? Nesse Auslandbriefstelle, o que a gente tem? Uma responsabilidade de verificação de correspondências destinadas às Américas do Norte e do Sul, Suíça e Sul da França. Cada um desses escritórios de censura ficava responsável por uma certa geografia, através da qual a correspondência percorria. Por isso que se explica, né, a passagem por Frankfurt. A carta saiu de Praga com destino a um país da América do Sul, neste caso o Brasil. Ela passaria, né, por esse escritório de censura. Por favor, Rubem. Bom, no Brasil, né, ela chega no Brasil, trânsito pela Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, situada em Porto Alegre, conforme indica o carimbo, né? O carimbo de 6 de setembro de 1940, onde ela foi liberada pela censura. Então, olha só que coisa interessante. Ela saiu de Praga,
foi para Frankfurt. Em Frankfurt, a correspondência foi aberta, o seu conteúdo foi verificado, a correspondência foi lacrada e seguiu viagem. Na chegada ao Brasil, o primeiro ponto de chegada foi em Porto Alegre, e ela transitou pela Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, localizada na cidade de Porto Alegre. Lá, ela passa por essa diretoria e recebe um carimbo em que ela foi liberada da censura. Conforme indica, né, o carimbo retangular azul, com cercadura retangular, com as seguintes informações: 6, livre, / Diretoria Regional, Porto Alegre. Esse carimbo é um carimbo catalogado pelo Jürgen Meinfert, né, um carimbo que faz parte, né, do catálogo de censura postal do Meinfert, é um carimbo relativamente comum, né? E a respeito, né, ainda desse documento, né, eu gostaria de chamar a atenção para o detalhe lá no alto, né, do verso. A gente tem alguns elementos importantes, como, por exemplo, a tira de fechamento, né, um dos diversos modelos de tira de fechamento que foram utilizados ao longo da censura postal de 39 a 45, com algumas informações impressas em roxo, né? Abre aspas, Oberkommando der Wehrmacht, né? Letra E, que indica a cidade de Frankfurt, né? A informação geöffnet, né? E um carimbo de censura roxo aplicado após a operação de verificação do seu conteúdo. Em uma tradução livre para o português, a gente pode traduzir da seguinte forma, né? Estado-Maior das Forças Armadas, o geöffnet verificado, né? E, novamente, ali, geprüft, né? Também, né? Também verificado, né? Conferido. Tá? Vocês estão vendo também nesse detalhe pequenos carimbos retangulares, né? Numéricos com cercadura na cor roxo, né? Com os números 236 e 272, que foram aplicados sobre o canto esquerdo, né? De acordo com o Horst Landsmann, não são necessariamente carimbos de censores, né? O que a gente traduz, que no original, em língua alemã, é o Prüferstempel. Por quê? Porque esses carimbos poderiam ter sido usados por outros funcionários do Auslandstelle responsáveis pelo processamento da correspondência, porque é interessante isso, né? Você tinha um funcionário que recebia a mala postal, o outro que fazia a abertura dos envelopes e o outro que fazia a operação de verificação do conteúdo, o fechamento e o carimbo. Então, ele propõe uma outra nomenclatura, ele sugere um termo que em alemão é Mitarbeiterstempel, que a gente pode traduzir como carimbo de funcionário. Tá? Gostaria de finalizar essa apresentação fazendo alguns breves agradecimentos, né? Gostaria de agradecer o Sérgio, que de vez em quando tira algumas dúvidas minhas através do exemplar dele do Landsmann, né? Gostaria de agradecer o seu Joaquim Três Guerras, lá de Porto Alegre, né? Que me forneceu esse envelope, particularmente um envelope que eu gosto bastante, né? E a Universidade da região de Joinville, que me liberou da aula de hoje à noite para participar desse evento, né? E, por último, o grupo, né, de censura postal, que só me traz alegria, né? Obrigado. Wilson, oi, pois não? Wilson, só para não perder a oportunidade, esse carimbo 6 livre daqui de Porto Alegre, ele é relativamente comum, só que não na cor azul. Ele tem preto, ele tem em violeta e tem esse azul aí. Eu comprei uma coleção agora há pouco tempo, o preto para o violeta é 5-1, e não tinha nenhum azul. O azul é mais difícil do que as outras cores. Então, ele não é tão comum assim. É comum o carimbo, mas não a cor, não nessa cor. Bacana, Domingos. Já me deixou, já ganhei a noite. Já ganhou. Obrigado. Bom, vamos seguindo, então. Convidar o Sérgio.
Sérgio Miranda para falar sobre censura em campos de concentração. Sérgio, por favor. Obrigado, Rubem. Oi, boa noite a todos. Aqui no Zoom, meu nome aparece como Fernando, porque eu usei o login do meu filho, mas meu nome é Sérgio Miranda. Queria também agradecer a oportunidade de estar falando para os membros da SPP e também para o grupo de censuras do qual participo, por ter me convidado para poder participar desse evento hoje à noite. As cartas que eu vou apresentar e os envelopes que eu vou apresentar são envelopes do campo de concentração da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e eles, de uma certa forma, sob o ponto de vista filatélico e de história postal, são simples, mas eles são extremamente importantes no que tange ao ponto de vista de termos em mão e a possibilidade de analisar um documento histórico muito importante, tanto da história da Segunda Guerra Mundial e especificamente na questão da história dos campos de concentração e do Holocausto. Falando rapidamente, né, fazendo uma rápida revisão histórica em termos de contexto histórico para falar do campo de concentração, a Alemanha, em 1935, promulga uma nova lei que inicia um processo de como se diz, de separação da comunidade judaica dos cidadãos do Reich. Em 1938, a gente tem o famoso, conhecido Program, que foi a Noite dos Cristais. Em seguida, a gente tem um processo que começa já, de certa forma, a acontecer de maneira praticamente simultânea, que é o Programa de Reassentamento, com a expulsão de judeus e de poloneses das áreas ocupadas, desapropriação das propriedades comerciais ou residenciais da comunidade judaica e também de poloneses na Polônia, a formação dos guetos e a solução final, seja através dos campos de concentração, campos de trabalho forçado e os campos de extermínio. Todas as cartas enviadas dos campos de concentração, elas têm algumas características em comum. Em primeira mão, elas deveriam ser escritas em alemão, todas elas eram censuradas. Os prisioneiros soviéticos, assim como os judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, não tinham direito a escrever, apesar de que existem algumas raras exceções, mas eles não tinham direito de escrever. A política de quantas cartas ou pacotes podiam ser enviados ou recebidos pelos prisioneiros nos campos de concentração variaram durante a guerra e variaram de campo de concentração para campo de concentração. Eu vou falar mais sobre isso quando eu expor o envelope. Os prisioneiros tinham que pagar o porte. As cartas, apesar de que eu não tenha a tradução delas, mas eu já pude conversar com outros colecionadores dessa linha de documentação filatélica, tem mais ou menos os mesmos assuntos, que são limitados a questões de trabalho, de saúde, comunicar que receberam um pacote de comida ou uma remessa de dinheiro. Não podia sair desses âmbitos, senão a carta não seguia. E os formulários, que é o que eu vou comentar mais à frente, como eu disse, eles variavam e as regras que eles expunham variavam conforme o campo e conforme a época. Próximo slide, por favor, Rubem. Aqui é o primeiro envelope, né? Então, esse envelope eu tenho o conjunto completo, o envelope e a carta que foi dentro dele. A censura está apontada ali pela flecha em vermelho, é uma censura típica de campo de concentração. A obra que eu me baseio para classificar os carimbos e os elementos filatélicos como envelope ou carta são do senhor Erik Lordau, é um norueguês, infelizmente o senhor Lordau já faleceu. Eu tive a oportunidade de trocar muitos e-mails e correspondências com ele, aprendi muito com ele. A obra dele é referência atual. Ele publicou esse livro no ano 2000, mais ou menos, são 3 volumes, umas 700 páginas, classificando todos os tipos de formulários e itens filatélicos, vamos dizer assim, utilizados pelos campos de concentração.
Então, aqui a gente tem um envelope de Auschwitz tipo EC21, e o formulário que eu vou mostrar em seguida é uma carta, né, um papel de carta, uma letter sheet SLBB1. Aqui o carimbo sensor é um carimbo vermelho tipo C1. Eu falei para vocês dos formulários, todos os formulários, envelopes, etc., de campo de concentração, tem, como mostra no envelope aqui do lado esquerdo, as regras relativas à utilização do correio do campo e o que podia ser escrito, o que podia ser dito, o que podia ser enviado, com qual frequência, etc. Esse formulário que a gente vê aqui no envelope, ele modifica, né? Durante a guerra, como eu falei, eles são modificados, ou porque dizem que pode enviar 2 cartas no mês, ou uma carta, ou que pode receber pacote, ou que não pode, e assim por diante, tá? Essa carta foi enviada de 16 de março em 41, de Auschwitz, para Radom, chegando em 20 de março de 41, que é no governo geral na Polônia, com o selo Michel 519. Próximo slide, por favor. Aqui o envelope, é a carta, né, o papel de carta que vai dentro do envelope, né? Então, a gente tem aqui a identificação do remetente, qual o número de prisioneiro dele, que era 10493, ele estava locado no bloco 13, é um prisioneiro polonês, Walter Worsik, ele nasceu em 26 de agosto de 1907, são dados que estão no própria comunicação, né? Em seguida a gente tem a carta dele, e a gente pode ver que nessa carta ele usou somente a página 1, a página 2, ou melhor, a página 3, e deixou em branco a página 2 e a página 4. Na página 1, a gente tem um carimbo de recepção de Radom, ou seja, o envelope foi aberto ao chegar em Radom antes de ser entregue, tem esse carimbo que não é exatamente um carimbo de censura, pelo que eu saiba. Eu ainda preciso estudar um pouco mais esse carimbo, para ser sincero com vocês. Eu já tive a oportunidade de ver mais de 100 itens similares e nunca tinha visto esse carimbo, é a única vez que eu vejo esse carimbo, e ele não é um carimbo de campo de concentração, então ele não está na obra do Lordau. E na página 4 a gente tem o carimbo de censura, de novo C1, vermelho, com a assinatura do censor. Então essa é a carta de Auschwitz. Esse prisioneiro, como curiosidade, enquanto ele esteve prisioneiro em Auschwitz, ele era registrado como chaveiro. Ele chegou em Auschwitz em 25 de fevereiro de 41 e não existem outros registros. Então, não dá para saber se ele foi transferido para outro campo, se ele sobreviveu à guerra, etc. Próximo slide, por favor, Rubem. Aqui nós temos um envelope similar ao de Auschwitz, só que do campo de concentração de Dachau. De novo, um carimbo de censor típico, né? No caso é roxo. Esse carimbo de Dachau é o C6A1. A carta, o envelope, como o outro, similar ao outro, né? Aparece o nome do prisioneiro, a data de nascimento, qual o número desse prisioneiro. Esse prisioneiro é o prisioneiro número 818, portanto, um prisioneiro que... Essa carta ela foi enviada em 41. Dachau é o único campo de concentração na Alemanha nazista que existiu durante todo o período nazista. Ele foi aberto em 33 e fechado, ou libertado, melhor dizendo, em 45 pelos americanos. E, obviamente, um prisioneiro que tem uma numeração 818 é uma pessoa que foi aprisionada. Eu ainda não tenho a informação de quando essa pessoa teve a entrada em Dachau. A gente tem aqui em 38, na verdade, deu entrada em Dachau. E a gente tem a saída dele em 42. Eu não tenho informações se ele seguiu para outro campo ou se ele foi só libertado, é a última informação que eu tenho. Essa carta, ela também foi circulada com o Michel 519, e no envelope em si, a gente tem o carimbo de Dachau e as informações do destinatário. Pode mudar assim, por favor, bem. No papel de carta, esse papel de carta é um letter sheet, também classificado na obra do Lordau. No caso, esse prisioneiro usou todas as páginas, eu só coloquei a imagem da página que aparece também o carimbo de censura de Dachau, aqui na cor preta, que está na página 3. Próximo slide, por favor. Acabou. Era essa a minha apresentação, muito rapidamente. Obrigado a todos pela atenção.
Legal, Sérgio. Muito obrigado. Vamos lá, James. James trazendo aí as censuras mais recentes e surpreendentes, para mim, pelo menos. Boa noite. Bom, a gente está falando num período que todo mundo conhece a história das revoluções nossas ou da Segunda Guerra, e como eu ia falar de um período muito destacado do tempo, eu achei que bem fazer uma linha do tempo, né, para a gente entender como que desembocou numa censura tardia, né. Eu queria agradecer o grupo, porque eu sou café com leite lá, estou aprendendo bastante com vocês, estou sempre trazendo alguma coisa diferente, porque eu não estou limitado nem no tempo, nem numa região, né? A minha coleção é de censuras feitas em correspondência escrita em Esperanto, então tem de 1915 até 1982. E quando eu mostrei para o Henrique, ele falou, nossa, mas isso é bem tardio, né? A última... Bom, quando acabou a Segunda Guerra, tinha ainda, em 46, tinha a Itália, em 47 estava na Alemanha, estava censurando, em 49 a Tchecoslováquia, em 53 ainda tinha na Áustria. Mas depois, né, sumiu. E então, em 55, a gente tem a assinatura do Pacto de Varsóvia, que os países que estavam sob a influência da União Soviética, eles se juntaram e eram um contraponto à OTAN, né, que já tinha sido fundada anos antes. E só não entrou a Iugoslávia no Pacto de Varsóvia. E depois a Albânia também pulou fora. Mas em 56, 68, 70, 66, na Polônia teve a coisa não estava pacificada, não, estava bem em agitação. Em 56, a União Soviética invadiu a Hungria para conter uma dessas rebeliões. Em 68, também na Tchecoslováquia, depois nunca mais saiu, né, até o final da União Soviética, não saiu da Tchecoslováquia. E a coisa estava assim, mal parada, né? Em 78, para azar do governo polonês, o Papa é polonês, depois de 800 anos aparece um Papa não italiano, e não um Papa que não gostava do governo comunista, né? E foi visitar a Polônia e insuflou ainda o movimento, né, dos trabalhadores. Então, em julho de 80, tem greve, uma cidade importante, né, de indústria pesada na Polônia. E em setembro, com consequência disso, foi fundado o Solidarność, que é a central sindical, né, e que foi o motor dessa ebulição. Então, vocês veem, em setembro de 80 a fevereiro de 81, a coisa já estava meio mal parada. E em 81 foi eleito o Jaruzelski, o Wojciech Jaruzelski, que foi eleito chefe do governo, primeiro-ministro, e depois ele virou dono do partido ainda por cima. Ele foi o único militar profissional em todos os países socialistas, foi o único militar profissional que virou o cabeça do Partido Comunista, né? Então, de fevereiro de 81 até dezembro, eles ficaram engendrando, não, temos que fazer, porque ele falou depois que ele tinha medo que a União Soviética invadisse a Polônia como invadiu os outros, né? Mas a União Soviética estava enroscada no Afeganistão, tinha problema já suficiente para fazer isso, mas em todo caso, eles passaram o ano engendrando esse autogolpe, né, esse estado de guerra, e consta dos autores que todo o período das correspondências, tanto de saída como internas, de 1º de dezembro, já começaram a ser represadas, né? Quando isso foi decretado, saiu no Diário Oficial, saiu o estado de guerra, em 13 de dezembro, as correspondências foram recebendo esse carimbo de niet censurowano, não censurado, né? No sentido de dizer, olha, está não censurado porque eu não quero, porque se eu quisesse eu abria isso daqui, né? Então abre o olho, né? Agora, ainda em janeiro ainda de 82, esse carimbo também apareceu várias vezes, mas ele é mais raro, né? Ele é um períodozinho que foi usado. Depois, então, de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 82, toda a correspondência, toda a comunicação telefônica, telegráfica, televisão passou por censura. Parece que a postal foi mais por amostragem, né? Também, para polonês ver. E acabou em 30 de dezembro de 82. Mas o estado de guerra durou até julho de 83, o Papa também interveio, aí o Solidariedade também baixou a bola e o estado de guerra foi levantado. Por favor, Rubem. Bom, isso que eu tinha falado agora, né? E eram 46 centros de censura. A Polônia estava dividida em 46 voivodias, nas províncias, e hoje são só 16, eles juntaram antes.
mas eram 46 e nas capitais das voivodias eram centro de censura, né? E os funcionários do Correio pegavam e levavam ao centro de censura regional para ser tratado, antes de mandar para frente a correspondência. Por favor. Bom, então, eu peguei 2 exemplares, né? Vocês veem que esse daqui é de 10 de dezembro de 81, ela foi postada em Varsóvia e está com não censurado, que só o estado de guerra só ia ser decretado 3 dias depois, né? E o destino é a Alemanha Ocidental. No verso não tem nada, só tem o nome do remetente, então por isso que eu não mostrei em ambos os casos, né? Aí, em 13 de dezembro, entra a censura, e essa carta que está na minha coleção, porque foi escrita em Esperanto, né, o envelope escrito em Esperanto, já censurada, 7 de janeiro, você estava correndo, foi postada em Bielsko-Biała, que era uma das capitais das voivodias, então tinha um centro de censura lá, né? E esse carimbo aparece, bom, é muito simples, todos eles eram muito simples, né? Esse retângulo, dimensão variando, tipo de letra variando, a gente vê mais nessa cor predominante, mas tem preto, tem verde, regional, assim, mas não tinha muito mais que isso. Você podia voltar um só, por favor? Essa minha carta não tem... desculpa, mais um. Essa minha carta não tem, mas algumas cartas recebiam um carimbo circular com o número do censor e era um escritório de censura, está escrito aí em polonês, né? Gostaria de ter. E aí, naquela carta ainda, Rubem, por favor, na minha carta, ela tem, à esquerda, vocês veem no meio 2 furinhos de grampo, porque era assim que ela era fechada. Raras etiquetas ou fitas fechando. O Henrique até levantou a hipótese, será que eles grampeavam alguma coisa, alguma filipeta para avisar alguma coisa? Mas aí eu andei pensando depois, Henrique, eu vi 2 exemplares de cartões postais e eles não têm o furo, né? Se fosse uma filipeta, o cartão postal também teria recebido isso, provavelmente. Então era para fechar mesmo mais barato de fechar a correspondência depois, era grampeando. E é isso que eu teria para dizer. Obrigado. Legal, James, obrigado. E encerrando, então, avançado da hora aí, eu estou deixando aqui o nosso endereço para quem quiser participar do grupo, né? Esse aqui é o link, né? Para pedir associação ao grupo. Se houver interessados, serão muito bem-vindos. E a gente agradece a SPP, agradece ao SPP Conecta essa chance de trazer aí esse assunto nessa forma aí um pouco diferente. Acabou ficando um pouco extenso, a gente pede desculpa, mas como foi a primeira vez, tudo foi meio improvisado. Da próxima a gente vai ter um pouco mais de controle temporal, digamos assim. Vamos só ter 10 na próxima, não 11. Isso. Tá bom. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, gente. Muito bom. Parabéns, obrigado. Parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. O lado bom é que não tem pergunta, gente. Olha que coisa boa. É a primeira que não tem pergunta. A nossa tática deu certinho, gente. Foi aqui, ó. Estão censuradas. Essa técnica de vocês funciona bem, viu? O Cláudio foi esperto, fez a pergunta na origem, ele pegou o espírito. A gente abre o próximo show, então, com as perguntas dessa pergunta. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, boa noite gente, a todos, boa semana e até Muito terça bom. que Boa vem. noite, pessoal. Boa noite. Boa Sábado de semana. SPP, parabéns a todos. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Saúde a todos. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau.